Tarde, tudo bem? Eu peço Boa aqui. tarde, presidente Alisson. Que bom que está aí agora dando as coordenadas. Vamos lá. Vamos lá, boa tarde. Desculpe a demora a entrar, nós estamos atrás aqui dos parlamentares, está uma agitação muito grande aqui em Brasília hoje por conta da PEC 186, né? E vários convocaram reunião de bancada e também está tendo uma reunião com governadores aí que o deputado Arthur Lira convocou. Então, está um ambiente bastante tumultuado aqui em Brasília. Mas é assim mesmo, a política é assim, né? Tem essa característica. Então, falta um minuto aí para a gente começar, né? E você vai fazer aí a moderação, né, de todos nós, né? Isso, mas você faz a abertura, né? Fazendo a sua abertura do evento todo, né? E a gente Perfeito. fazendo a moderação. Aliás, eu recebo a informação que o deputado professor Israel, se não me engano, já está online. Ele está aqui embaixo no vídeo, aqui, ó, tá acenando a mão Isso. aqui. Então, quiser começar, Antônio, como é que nós começamos? Eu Eu faço começo, só, então, uma introdução claro, rápida isso. e já passo para você, então. Fique à vontade. São 12 horas e 59 minutos, vamos dar às 13 horas. Boa tarde a todos e a todas, né? Estamos aí no Movimento Basta, fazendo a primeira grande live de conversação com os parlamentares do Congresso Nacional e já de imediato passamos a palavra aí ao presidente Alisson do Sindileges e coordenador deste movimento para a sua introdução ao nosso projeto de hoje, presidente Alisson. Bom, muito obrigado, Antônio Carlos. Agora sim eu consegui abrir aqui meu microfone. Em primeiríssimo lugar, quero cumprimentar a todos os colegas sindicalistas, presidentes de associação, participantes, filiados dessas entidades. Cumprimentar aqui especialmente também os presidentes das federações, confederações. Cumprimentar também aos parlamentares que estão aqui junto conosco. O nosso objetivo aqui é falar um pouco sobre esse movimento, o que ele defende. Nós vamos fazer isso em rapidíssimas palavras, para que os parlamentares possam se manifestar, eles que estão lá no centro, né, do poder e participam dos debates e podem contribuir com a causa, com as nossas causas, né, e é a causa do trabalhador brasileiro. Em primeiro lugar, falar que esse movimento Basta é um movimento, antes de mais nada, de brasileiros, de cidadãos. Nós não somos aqui, nós não estamos aqui movidos por um partido político ou movidos por qualquer empresa ou força econômica que seja. Nós estamos aqui como cidadãos, em primeiríssimo lugar, irmanados aí nessa luta em defesa do serviço público brasileiro. Os nossos colegas vão falar aí, o Aires, o Rangel e o Costa Neto, vão trazer agora para a gente aí quais são as defesas, né, que essa causa traz. Nosso objetivo não é sermos apenas negacionistas, que é uma coisa que está na moda. Nosso objetivo aqui é ter uma pauta construtiva com o Congresso Nacional Brasileiro, em defesa do Brasil, dos brasileiros, dos trabalhadores, das empresas e de todo o setor produtivo no Brasil. Essa é a nossa defesa, uma defesa que abrange a todos, em especial agora nós vamos falar sobre o serviço público, porque é aquele que está sob ataque. Parece que esse é o grande alvo do governo, né? A solução dos nossos problemas é a violinização do servidor público e colocar a conta sempre nas costas dele.
Então, esse é um ponto que nós vamos hoje aqui defender especialmente, e eu passo aí a palavra ao nosso colega Aires para que continue aí a nossa conversa. Perfeito, presidente Arisson. Também já temos aí o deputado subtenente Gonzaga presente, tá? E então eu peço, por gentileza, aos senhores deputados, apenas um momentinho para que complete a apresentação do projeto, senhores deputados. O Aires, o Rangel e o Costa Neto farão uma muito breve apresentação e a palavra estará com os senhores, por gentileza. Aires. Ok, boa tarde a todos e a todas. Quero saudar os parlamentares, saudar as lideranças sindicais presentes neste evento, servidores, população em geral que nos assiste. Eu trago aqui como representante dos servidores municipais as angústias, as preocupações, as incertezas que rondam todos nós. Falo aí 6 milhões de trabalhadores municipais. Eu diria que é o elo mais fraco da corrente, é o servidor que ganha menos, é o servidor que ganha salário mínimo. Eu queria começar a minha fala lembrando de uma lamentável fala do ministro Ricardo Salles. Disse ele: vamos aproveitar a imprensa estando focada na Covid e vamos passar a boiada. Hoje, senhores e senhoras, as demandas dos serviços públicos em todos os segmentos aumentaram significativamente. Não somente na área da saúde, por causa da Covid, mas também na educação, aumentou na área da segurança e nas áreas sociais. Com as propostas inclusas nas PECs 186 e 32, estes serviços estarão comprometidos na sua qualidade e na sua emergência. Como também teremos certamente o aumento na corrupção. Como assim, vocês podem perguntar? As propostas, diferentes do que prega o governo, que vem no sentido de diminuir custo, o governo falava, a proposta para diminuir custo, na realidade, ela traz embutida a substituição de servidores concursados, os chamados servidores do Estado, por mão de obra terceirizada e temporária, os chamados servidores de governo, o que já está ocorrendo com o congelamento provocado pela 173. O congelamento de salários, congelamento de concurso público, contratação de concursados, a dispensa de servidores concursados, a diminuição dos Doutor Aires, o senhor deixou o seu microfone mudo. Ok, vocês não me ouviram nada? Não, ouvimos sim, Aires. Pode dar continuidade do ponto que você parou agora há pouco mesmo. Ok, então eu estava dizendo que o concurso público ele iguala as oportunidades entre os brasileiros. Ele acaba com a discriminação que é a de gênero, né? A mulher ganhando mais ou menos que os homens. E a estabilidade do servidor público é um freio contra a corrupção. Se estas mudanças ocorrerem, teremos o caos implantado no serviço público. Imagine só, cada gestor vai colocar o seu grupo de correligionários, amigos para trabalhar como temporários e substituindo o gestor, isso vai mudando. Então, a cada 4 anos, nós podemos ter mudança de um quadro geral dos servidores, uma parte desse quadro. Isso é muito ruim para o serviço público. O aumento do desemprego, a diminuição do poder aquisitivo provoca uma tragédia nas micros e médias empresas. Se a gente considerar que a prefeitura é naturalmente a maior empregadora do município, investir no poder aquisitivo desses trabalhadores e não diminuí-los, além de valorizar esta mão de obra com reflexo no atendimento à população,
nós vamos movimentar o comércio e os serviços dos municípios, como ficou claro agora com o auxílio emergencial que foi dado. Esse não é o caminho, senhores. Condicionar o pagamento do novo auxílio às mudanças propostas é tirar de quem ganha pouco e que tem aproximadamente 6 milhões de servidores espalhados nos rincões deste país, para dar a quem não tem nada. Eu lembro que grande parte desses servidores ganham um salário mínimo ou até 2 salários mínimos, muito pouco. Hoje o Brasil precisa de vacina, precisa alimentar e assistir o seu povo, precisa de uma reforma tributária que taxe as grandes fortunas e precisa rever o Pacto Federativo, redistribuindo os recursos de forma mais igualitária e mais justa. Nesse sentido, em nome de 6 milhões de servidores municipais, peço aos nobres deputados e senadores que revisam esta proposta do governo. Obrigado e boa tarde a todos. Assim, agora liberou meu microfone. Perfeito, Aires. Eu só quero, ao passar a palavra para o presidente Rangel, da FENALI, para fazer a segunda parte, e que será complementada pelo Costa Neto, reforçar, senhores deputados, professor Israel, que todos os parlamentares aqui presentes, que ele falou em nome de 6 milhões de servidores que estão nos municípios. Por favor, Rangel. Senhores parlamentares, boa tarde. Prezados colegas, amigos, dirigentes sindicais, lideranças da nossa categoria de trabalhadores, quero iniciar minha fala dizendo que, se queremos pedir uma pauta construtiva ao Congresso Nacional, então esse movimento também deve ser construtivo. Estamos empenhados nisso. Por esse motivo, hoje queremos trazer ao conhecimento dos servidores e parlamentares algumas pautas cuja adoção compreendemos ser prioritárias para o país nestes e nos próximos anos. Falarei em ordem de importância para o momento. O auxílio emergencial. Sobre esse tema, os números da pandemia no Brasil falam por si só. Ainda teremos um longo caminho pela frente. No último dia 25 de fevereiro, por exemplo, batemos recorde de mortes diárias. E, para piorar, o programa de vacinação parece patinar ou, na melhor das hipóteses, ainda está em seu início. Sendo assim, este movimento entende que o auxílio emergencial deve ser concedido imediatamente e sem qualquer tipo de exigência de contrapartida. Basta de insensibilidade. Vacinação. Defendemos a aceleração do processo de vacinação por entender que ela é a medida mais eficaz para tirar o país da crise. Estamos assistindo com muita aflição às trapalhadas cometidas pelo Ministério da Saúde na condução deste assunto. É hora de o Congresso agir para o bem dos brasileiros. Nesse sentido, entendemos que é chegado o momento de a Câmara e o Senado terem um papel de relevância, seja na fiscalização, acompanhamento ou mesmo cogestão das decisões relacionadas a este assunto. Basta de incompetência. Crédito para as empresas, sobretudo pequenas e médias. O Brasil, no início da crise, adotou medidas que injetaram 1,2 trilhão no sistema financeiro. Medida acertada em tese. Na prática, assistimos ao fechamento de milhões de empresas e, com elas, outros milhões de empregos. Aonde foi parar esse dinheiro? Onde estão os bancos
nesta hora. Defendemos que o Congresso Nacional tome medidas concretas no sentido de fornecer crédito barato que garantam a sobrevivência das empresas e a manutenção dos empregos na iniciativa privada. Se os bancos não fazem a sua parte, que se use as instituições financeiras públicas, que se use o BNDES. Basta de oportunistas. Reforma tributária. Na nossa compreensão, a mãe de todas as reformas. Segundo as estimativas, perdemos anualmente mais de R$ 1 trilhão com a informalidade e a sonegação. Alguns economistas afirmam que a mera simplificação do sistema pode ter um impacto positivo de até 2% no crescimento do PIB. É sim, portanto, a reforma do sistema tributário a oportunidade de encaminhar boa parte de nossos problemas econômicos. É hora de pôr fim à guerra fiscal entre Estados. É hora de simplificar e gerar equilíbrio no pagamento de tributos, deslocando impostos do consumo, onde penaliza o pobre, para a renda e o patrimônio. Esse deve ser, sem sombra de dúvida, a reforma de maior prioridade no Congresso Nacional. Basta de covardia. Um novo pacto federativo. Qual de nós não percebe o desequilíbrio existente no Pacto Federativo Brasileiro? Há municípios com 800 habitantes. Há excesso de burocracia no andar decisório. Os estados e municípios estão quebrados. Falta planejamento adequado do desenvolvimento regional e nacional. Aliás, a falta deste planejamento é uma das causas que impedem o bom andamento da reforma tributária. Sem a previsão de planos que redistribuam os recursos no sentido de fomentar os setores produtivos, onde cada estado se destaca por meio de fundos, como evitar a guerra fiscal? Sabemos que existem recursos financeiros, basta de amadorismo. Acreditamos que estas, entre outras, devem ser as pautas prioritárias no país. Não a PEC 186 e não a PEC 32, que em nada contribuem para o avanço do país. Pelo contrário, fortalecem a corrupção e o sentimento de revolta da classe trabalhadora. Muito obrigado. Perfeito, presidente Rangel. Os senhores parlamentares percebam que, de um lado, já falaram os servidores municipais, agora os servidores estaduais e agora falarão os servidores federais. E, inclusive, em todas as esferas, senhores parlamentares. Tá? As esferas e em todos os poderes, legislativo, executivo e agora o judiciário com Costa Neto, por favor. Boa tarde a todos os colegas. Boa tarde a toda a população brasileira, aqueles que nos ouvem, aos colegas que nos acompanham nessa luta. E destacar, né, a importância desse momento, esse movimento histórico, né, que surgiu da necessidade, né, de reunir as entidades, de reunir o povo brasileiro, todos os brasileiros, as entidades, os servidores e os trabalhadores, para se unirem contra os ataques do governo e apontar soluções para os graves problemas do país e também apontar uma pauta positiva para o nosso país. O Basta, ele não é um movimento que surgiu da noite para o dia. O Basta surgiu na luta contra a reforma da Previdência, que prometeu um crescimento econômico que não aconteceu
e só tirou nossos direitos. O Basta também surgiu na luta contra a reforma trabalhista, que prometeu a criação de empregos e só enfraqueceu os trabalhadores. O Basta foi concebido também em cada uma das declarações absurdas do ministro Paulo Guedes, representante dos verdadeiros parasitas desse país. O Basta, meus amigos, não foi concebido por nós, pelos servidores. O Basta foi concebido em razão de um governo insensível, sem plano para o país, comprometido com pautas alheias às necessidades dos brasileiros. Um governo capaz de vincular o auxílio emergencial, tão necessário para a população mais carente, a medidas que ameaçam os serviços públicos, como a retirada de recursos da educação, do desenvolvimento, do Fundo de Amparo ao Trabalhador e, pasmem, em plena pandemia da saúde. Um governo capaz de propor o fim da estabilidade do servidor, dos concursos públicos e outras aberrações sob o pretexto de modernização e eficiência da máquina, quando, na verdade, escancaram o desejo de facilitar a vida dos corruptos, dos maus gestores e de práticas nocivas como o apadrinhamento, o aparelhamento político das instituições e o nepotismo. Todos nós aqui queremos o auxílio emergencial e temos pressa para a população brasileira. Todos nós aqui queremos a vacinação e a recuperação econômica do nosso país. No entanto, nenhum de nós aqui vai aceitar perder qualquer outro direito além dos que já perdeu. Nós queremos uma pauta séria, comprometida com o desenvolvimento, a geração de empregos e o bem-estar social. Uma pauta que inclua a reforma tributária e um plano que faça chegar crédito para as micro, pequenas e médias empresas. Uma pauta que inclua a compra imediata das vacinas e que faça elas chegarem ao braço de cada cidadão Brasil afora. Uma pauta que inclua a revisão da tabela do imposto de renda. Uma pauta voltada para recuperar e não acabar de vez com o poder de compra das famílias. O Basta, amigos, não nasceu em nossas cabeças. O Basta foi concebido em nosso peito, pelo descaso do governo e de um grande grupo de parlamentares. Chegamos no limite. Nós, servidores, não vamos mais pagar essa conta sozinhos. Onde estão os grandes empresários? Onde estão os bancos privados? Onde estão aqueles que mais podem contribuir para a recuperação rápida do país? Nós, servidores, não vamos mais aceitar campanhas difamatórias que nos coloquem como vilões e promovam o sucateamento dos serviços públicos. Ainda mais partindo daqueles que mais deveriam nos valorizar. O que aconteceu na reforma da Previdência não vai se repetir. Podem apostar nisso. Se necessário, em uma medida extrema, estamos dispostos a parar o país. E o parlamentar que votar a favor da PEC 186 ou da PEC 32, que traiu o trabalhador e a sociedade novamente, pode escrever que não será reeleito, pois faremos de tudo para que jamais eles retornem ao parlamento. Sim, porque aquele Basta que vinha sendo gestado no peito, agora está aqui, na nossa garganta, com muita força para gritarmos todas as vezes que o governo vier a nos atacar ou atentar contra a sociedade brasileira, diremos de alto e bom tom: basta, chega, não admitiremos mais qualquer tipo de atitude que prejudique a população e que prejudique o nosso país e a sociedade brasileira. Muito obrigado. Perfeitamente, presidente Costa Neto. E com isso, professor Israel,
deputado professor Israel, até por orientação da coordenação toda, o senhor já usar a sua palavra, lembrando apenas o seguinte: realmente o basta está na garganta dos brasileiros. E nós estamos aqui para ouvir qual a sua orientação para nossos próximos passos, por onde devemos caminhar, professor Israel. Por favor, a palavra está com o senhor. Eu quero primeiro cumprimentar nosso querido Antônio Carlos, dizer que a sua liderança é muito importante nesse momento, junto com esses líderes tão engajados que estão aqui. Quero cumprimentar meu amigo Alisson, que é um entusiasta da ideia do Basta e que tem trabalhado tanto por isso, o Rudinei. Quero dizer que fiquei muito impressionado aqui, Rudinei, com a fala do nosso amigo Rangel, porque ele traduziu tudo que os estudos da nossa frente parlamentar estão concluindo. E como o Rudinei é o nosso grande estudioso, junto com a equipe dele, a gente percebe que os servidores aqui presentes hoje, os representantes, estão afinados com o discurso que a gente precisa levar ao país. Cumprimentar o Costa Neto, fala também certeira, não é? E tantos amigos que eu vejo aqui, eu vi o Flávio Werneck por aqui, mas eu não consigo ver todos, porque são 16 páginas, ou seja, nós estamos começando isso aqui com o pé direito. Então, parabéns a quem organizou esse evento, nós vamos incendiar esse país, porque esse governo precisa nos respeitar. Até aqui, a Frente Parlamentar Servir Brasil, que é a frente de defesa do serviço público, tem atuado para formar estudos, para buscar repercussão na imprensa, para fazer a costura política com partidos de diversas matizes, né? Mas agora chegou o momento em que nós precisamos mobilizar as bases do serviço público, porque o servidor da Câmara Legislativa Municipal ainda não entendeu como essa proposta, como a PEC 186, como a PEC 32 vão atingir o peito deles. Eu ando muito em Brasília, eu faço muitas teleconferências nesse período de pandemia, eu percebo que os servidores comuns, que têm um engajamento leve, não só aqueles servidores que estão o tempo inteiro ligados às associações, eles não têm noção do que está acontecendo, e eles só vão ter noção quando os efeitos já forem sentidos, como aconteceu na reforma previdenciária, em que nós gritamos como ermitões no deserto. Ninguém nos escutava. A gente ficava falando para ninguém. Mas dessa vez não pode acontecer isso, porque a PEC 186 fere de morte o serviço público, abre um precedente perigoso para a redução salarial, e a PEC 32 destrói a espinha dorsal da nossa Constituição sobre o serviço público brasileiro. É uma PEC que traz 4 novos artigos para a Constituição, que acrescenta 87 novos trechos, ou seja, ela veio para modificar tudo o que a Constituição pensou. E aí, esse momento é o momento para a gente colocar as coisas de cabeça para cima e perna no chão, porque o governo colocou tudo de cabeça para baixo. Como o governo não tem coragem de fazer o enfrentamento que deveria fazer, que é da reforma tributária, o governo colocou a reforma administrativa e essa PEC emergencial porque entenderam que o serviço público brasileiro estava desmobilizado. E que por isso seria mais fácil atacar os servidores públicos num processo premeditado de vilanização dos servidores para conseguir alcançar esse objetivo. Então, a PEC 186 e a PEC 32, elas são caso pensado. E o Rangel e o Costa Neto foram muito certeiros quando eles disseram que essa reforma administrativa não é a prioridade do país. A Frente Parlamentar Mista tem uma visão e uma tese sobre o assunto. A tese da Servir Brasil é de que o governo lançou a reforma administrativa para obscurecer a discussão sobre a reforma tributária. Esse foi o motivo. E os parlamentares da nossa frente acreditam nessa tese. Quando a discussão da reforma tributária chegou à população,
e as pessoas comuns, os servidores públicos, perceberam que a gente não cobra imposto sobre artigos de luxo, como lanchas, helicópteros, mas cobra o IPVA do carro popular. Quando as pessoas comuns perceberam que a Alemanha e o Japão cobram 50% de imposto sobre as heranças, a França cobra 60% e o Brasil cobra 8%. Quando perceberam que a gente cobra 43% de tributação no quilo do feijão, mas o nosso país não cobra impostos sobre letras de crédito agrícola, um dos únicos do mundo, né? Quando perceberam que a gente não cobra lucros e dividendos, estando ao lado apenas da Estônia, o governo entendeu que esse debate era incendiário, esse debate era perigoso. E por isso desviou a atenção dos servidores públicos para a reforma administrativa. O que nos impressiona na Frente Parlamentar Mista em defesa do serviço público é que, diante de tantas opções que exigem coragem, a única opção que o governo teve para pagar o dito auxílio emergencial foi tirar mais uma vez da escola pública, dos hospitais públicos e dos servidores. Quem paga a conta é sempre o pobre e a classe média. Então, nós precisamos dizer basta. Temos que dar um basta. Os servidores públicos precisam acordar. E, portanto, para não me alongar na fala, eu faço um apelo que eu já fiz ao Alisson, que eu já fiz ao Rudinei, e que eles prontamente nos atenderam, inclusive o Costa Neto também nos atendeu imediatamente nesse apelo, que é a produção de uma estratégia de comunicação para cada sindicato, para cada entidade, ou que vocês se juntem, porque esse é um momento de união, mas que toque o coração dos representados por vocês, porque os servidores ainda não se atentaram para os perigos que nos rondam. E se vocês não fizerem isso, a frente sozinha não dá conta, porque a gente trabalha muito no Congresso, a gente ganha imprensa, a gente tem uma estratégia agora para entrar nas grandes mídias, tudo isso está acontecendo. Mas vocês conhecem os servidores, né? Eles estão focados no trabalho deles, eles não estão acompanhando tudo que nós estamos acompanhando, porque nós exercemos um papel de liderança, né? Então, tem aqui vários deputados que entraram conosco, que nos ajudam na Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público. Cada um desses deputados precisa ser reforçado no seu estado. Nós temos deputados de São Paulo que precisam de um reforço dos sindicatos paulistas. Se vocês puderem fazer uma campanha, que lance o nome, que diga quem está com vocês, além de dizer quem nós não vamos deixar se reeleger, como o Costa Neto muito bem colocou aqui, não vamos deixar eleger, mas nós vamos apoiar fulano e beltrano, que no momento de maior dificuldade não nos faltaram. A gente precisa disso, precisa muito. Aqui no Distrito Federal nós estamos organizando quais são os parlamentares que estão conosco. Mas olha, tem aqui Subtenente Gonzaga, Zeca Dirceu, o Milton Coelho vai integrar nossa frente agora lá por Pernambuco. Quem é de Pernambuco precisa saber o nome. Milton Coelho está conosco, comprou nossa briga, né? Quem é de São Paulo precisa ver aí o Paulo Teixeira. Mato Grosso do Sul tem o Fábio Trade, porque nós buscamos trazer partidos que não fossem de uma única coloração para a nossa frente. Então, o apelo que eu faço é: tenham uma estratégia de comunicação, digam quais são os deputados inconfidentes que nos traíram, mas também ressaltem os deputados e senadores que têm nos ajudado desde o início para que a gente conseguisse adiar o debate da PEC para o segundo biênio e para que a gente conseguisse produzir alternativas. Antônio Carlos, muito obrigado. Alisson, obrigado. E ouvir vocês é sempre uma lição. Um abraço a todos os amigos e especialmente aos parlamentares que estão ali nos ajudando na luta em prol do serviço público brasileiro. Tchau, tchau, gente. Professor Israel, eu tenho que fazer uma observação à sua toda brilhante fala, né? Mas eu quero dizer o seguinte, que eu estou aqui cumprindo ordens das lideranças que estão
no comando desse processo. Apenas sou o soldado que está cumprindo ordens aqui, deputado. Tá? E comentando também que estamos na casa dos milhares de pessoas participando deste momento nosso aqui. Tá? Seja algumas centenas que estão já aqui nessa live, nesta plataforma, que são apenas lideranças, são todos lideranças que estão à proa de todo esse processo, né? E mais o que está sendo veiculado no YouTube e retransmitido por todos os parceiros, estamos com uma grande participação. Muito obrigado, deputado professor Israel, vamos seguir a sua orientação. Gente, só comentando aqui que, por exemplo, a Silvana Ferreira, né, diz que concursado tem que ser valorizado, lutou e estudou para ser concursado em defesa dos efetivos. Então, e temos diversas manifestações. Vai falar primeiro, então, por gentileza, o deputado Zeca Dirceu e, em seguida, o deputado Supremo. Deputado Zeca Dirceu, por favor. Antônio Carlos, boa tarde. Espero que vocês estejam me assistindo e me ouvindo bem. Uma saudação a todas e todos que participam dessa atividade. Saudação também a quem está nos assistindo, curtindo, comentando, compartilhando essa importante transmissão. Quero cumprimentar os organizadores do Basta, quero já parabenizá-los pela iniciativa, pela estratégia de comunicação e pela grande mobilização que nós estamos vendo acontecer de forma muito inteligente, trazer aqui uma manifestação de respeito, reconhecimento muito forte a todos os dirigentes dos mais diferentes sindicatos, entidades, instituições que estão hoje reunidos aqui num ato que é em defesa do servidor público, do serviço público e, especialmente, entendo que é um ato em defesa de quem precisa do serviço público, de quem precisa de saúde, educação e tantos outros serviços de forma gratuita, o Estado cumprindo o seu papel. Nós temos uma tarefa, nós temos um grande desafio, e a iniciativa de vocês vai nesse sentido, por isso estou aqui junto, que é despertar na população brasileira o que ocorre no nosso país, e eu diria até mesmo o que está ocorrendo no mundo. Queria chamar a atenção no fato que ocorreu hoje nos Estados Unidos, quando o Partido Democratas apresenta uma proposta muito bem articulada lá nos Estados Unidos, país mais capitalista do mundo, para taxar os multimilionários. Isso é uma prova de que o Brasil tem outras alternativas, o Brasil tem outras saídas, não é destruindo o serviço público, não é tirando direitos, não é diminuindo o investimento no servidor público que nós vamos vencer os nossos desafios, enfrentar uma pandemia como essa. Não é tirando dinheiro do orçamento da saúde, da educação, do funcionamento das instituições públicas que nós vamos conseguir avançar como uma nação. É o contrário. Nós temos que cobrar do andar de cima, dos bilionários, dos banqueiros, dos especuladores, de quem vive de exploração, prostituição, de juros. O Brasil tem que agir forte. Nós temos propostas no Congresso para isso, contra os fraudadores, os sonegadores, aqueles que não cumprem o seu dever, muitos deles grandes multinacionais, grandes empresários, mega agropecuaristas, agroagricultores, que não pagam aquilo que a lei impõe, aquilo que a lei determina. Uma ampla reforma tributária é necessária, é possível, mas nós podemos ir vencendo, sim, por etapas. Eu entendo que taxar grandes fortunas, heranças, taxar lucros e dividendos, algo que o mundo todo já faz, é um passo que o Brasil poderia dar até em razão da pandemia, até em razão da necessidade do pagamento do auxílio emergencial. E, é claro, nunca, jamais, tentando tirar dinheiro do serviço público, do servidor público, das áreas que são estratégicas, do papel que qualquer nação tem que ter com o seu povo e com a sua gente. Bom trabalho a vocês, contem com a minha luta no Congresso Nacional, meu mandato, a minha equipe, a minha ação aqui no Paraná está à disposição de todos vocês, que reconheço cada um de vocês como aqueles que fazem
o país funcionar, o serviço público funcionar e entregar à população algo que mude para melhor a vida do nosso povo e da nossa gente. Um grande abraço, um bom evento. Excelente, deputado, e estamos contando com o trabalho do senhor na tribuna da Câmara. Temos certeza que vai conduzir para que tenhamos êxito nessa batalha. Registrando aqui, amigos, estamos aí da Casa dos Milhares, inclusive e principalmente graças ao empenho do presidente Petros, do presidente Rudinei, do presidente Góes, dos presidentes das confederações todas que estão fazendo parte desse processo. Queremos aqui registrar o empenho que todos estão tendo nesse trabalho. E vamos chamar agora, para fazer uso da palavra, o deputado Rogério Correia, e nos dar o norte também, deputado. Por favor, a palavra é sua. Estou sem som, estou sem imagem. Aí. Estamos ouvindo agora e vendo. Fecha aqui, melhorou? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Deu certo o som? Desculpe que eu estava entrando agora no computador, mas é um prazer falar com vocês. Cumprimentar, que eu estou vendo aqui, o Nelson, o Rangel, Gaspar, Antônio Fernandes. É um prazer estar com vocês. O Alisson. Mandar um abraço também para o Hugo, lá da Públicas, que me fez o convite para estar aqui com vocês. Bem, eu sou Rogério Correia, deputado federal do PT de Minas Gerais, e faço parte daqui da Comissão de Administração Pública, Trabalho, Administração Pública e Serviço Público, que é a comissão que vai também cuidando das questões em geral da administração pública e, com certeza, fazendo esses debates também, tanto da PEC 186, 187, 188 e agora a PEC 32, que é a da reforma administrativa que está aqui na Câmara. Bem, pessoal, eu acho que a situação nossa é de ter uma grande reação nacional contra a aprovação dessas emendas constitucionais. As 4 juntas, que é o que o ministro Paulo Guedes chama de Plano Brasil, elas significam a destruição completa do serviço público no nosso país. Na verdade, a aprovação delas passa desde terminar com a estabilidade no emprego, terminar com o concurso público, diminuir salários, congelar carreiras. Tudo isso está presente nestas 4 emendas constitucionais. E a gente não sabe a dimensão que elas podem ganhar aqui na Câmara e no Senado. No caso agora da PEC 186, vocês viram que o relator tentou algo inusitado, que era incluir nela, inclusive, um ponto da PEC do Pacto Federativo, em que determinava o cancelamento da vinculação de verbas públicas para educação e saúde. Agora, imaginem o que seria uma Constituição. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, porque o meu computador aqui deu um problema. Estamos sim, deputado, pode falar. Deu problema. Pronto. Desceu. Tá. Eu acho que está dando microfone. Estamos te ouvindo sim, deputado. Melhor você desligar e eu entrar no celular.
Deputado, apesar do problema, nós estamos te ouvindo bem, pode falar. Pode ir. Enquanto o deputado arruma a questão do seu microfone, eu quero dizer que várias mensagens nos chegam, né? E, por exemplo, a Débora Corrêa de Souza diz o seguinte: a estabilidade é garantia constitucional contra a coação no serviço público, é garantia essencial contra a corrupção. A mensagem da Débora. Tem vários parceiros em vários canais nossos se manifestando. A hora que o senhor estiver pronto, deputado, o senhor pode nos avisar e entrar na mensagem. Então, enquanto isso, o deputado até parece que saiu um pouco. Nós podemos chamar, então, por enquanto, o deputado subtenente Gonzaga para fazer a sua intervenção, enquanto o deputado Rogério faz resolve a sua questão técnica. Por favor, deputado subtenente Gonzaga, o senhor está em condições de assumir aí o microfone? Boa tarde, estão me ouvindo? Sim, estamos sim, okay. Deputado. Eu quero agradecer o Sindilege pelo convite e cumprimentar pela organização de todos do evento. Eu quero ser bem breve, porque, tecnicamente, o professor Israel Batista já pontuou as principais questões que eu também pontuaria. Então, vamos ganhar tempo na fala do professor Israel Batista. E quero aqui dizer que, apesar de eu sou policial militar e a PEC 32, por exemplo, no primeiro momento, aparentemente não atinge os militares, mas eu estou fazendo um trabalho interno aqui de convencimento de que o risco é de todos, de que o risco não é apenas dos servidores civis, nem daqueles que vão entrar após a PEC, que a PEC, ao fim e ao cabo, vai atingir a todos. Então, para dizer claramente de que eu não sou daqueles que, pelo fato de que a PEC 32 especial, inicialmente não vincular diretamente aos militares, que eu não esteja com a preocupação. Eu tenho dito que acreditar que a PEC 32 não vai atingir os militares é pular com paraquedas sabendo que ele está quebrado. Não vai dar certo. Mas eu quero reforçar aqui a posição do professor Israel Batista, deputado professor Israel Batista, com relação à articulação da nossa classe, dos servidores, de todos os níveis. Acho que o momento é de comunicar para dentro, comunicar com a base, demonstrar claramente quais são os efeitos perversos da PEC 32, também da 186, mas acho que a 32 é que nós teremos muito mais tempo de trabalhar e até mesmo tentar corrigir essa galopeira da PEC emergencial, mas para demonstrar dois pontos fundamentais. Que está em jogo é o serviço público, é o Estado, o papel do Estado, e que está em jogo o direito dos servidores públicos. Eu acho que, nesse momento, é necessário que, enquanto não se instale a comissão, enquanto a CCJ não comece a trabalhar a PEC 32, que não instale a comissão especial, é hora de conversar internamente, é hora de falar para as bases, em todos os níveis. É claro que esse seminário que está acontecendo agora, ele já tem esse objetivo, nós sabemos disso. Mas é verdade também, como o próprio professor disse, os servidores, enquanto sindicatos, enquanto associações, estão relativamente desestruturados, até pelo fim do imposto sindical, por uma série de razões. Então, eu quero reforçar aqui esta compreensão de que é momento de um grande esforço para falar para dentro, falar com os próprios servidores, falar com os militares. No nosso caso, eu tenho que falar muito. Tá? E a minha posição ela é convergente com o que o professor Israel Batista trouxe sobre a análise das consequências da PEC. Também vou na mesma linha de taxar grandes fortunas, enfim. Acho que um contraponto que nós temos que fazer da proposta de retirar do serviço público, os servidores públicos para o emergencial, é o serviço da dívida. Acho que nós temos um número que é muito significativo para nós trazermos para a nossa fala, para nós trazermos para o nosso material de divulgação, para dizer se tem aonde tirar, é de fato no serviço da dívida e não no serviço público. Mas quero agradecer e colocar mais uma vez à disposição a nossa posição individual. Só de estar participando aqui fica claro que caminho que nós tomaremos, mas quero também participar da frente, participar da articulação e, na nossa base,
quero trabalhar muito para que a gente ajude a combater essas PECs que são maléficas ao serviço público, ao Estado brasileiro e aos servidores públicos. Mais uma vez, muito obrigado. Cumprimentar a todos pela participação. Quero cumprimentar a todos na pessoa do Werneck, Flávio Werneck, que eu vi aqui da FENA-PRF, que está participando aqui, dando palpite aqui. Um abraço, Flávio, e na pessoa dele, todos os organizadores, todos nossas lideranças sindicais de serviço público estadual, federal e municipal. Perfeito, deputado, e de fato estamos aí com diversos líderes presentes que estão fazendo essa live bombar do jeito que está bombando. Falou bem do Werneck da FENAPEF, falou bem de outros parceiros da história. Eu queria só perguntar se o deputado Rogério Corrêa já está em condições de falar. Se ele não estiver, então vai entrar um vídeo, por favor, do deputado André Figueiredo. O deputado Rogério está em condições de falar? Não estamos em contato, então, com o deputado, por enquanto, Rogério Corrêa. Eu peço, então, para o Tiago, que está coordenando aí atrás, para colocar o vídeo do deputado André Figueiredo. De quem que vai falar? Tivemos aí alguma dificuldade técnica que está sendo equacionada e eu volto a perguntar se o deputado Rogério Corrêa já está em condições de falar. Queremos muito ouvi-lo, mas também, enquanto eu já queria saber se o deputado Luiz Miranda já está aí na plataforma para também usar a palavra. Também, por enquanto, o deputado Luiz Miranda não está. Assim que algum dos deputados chegar, por favor, fazer a sua... avisar que está online, por favor. Enquanto isso, nós temos que... temos aqui mensagem da Magda Helena Tavares Chaves de desobrigar a destinação de verbas públicas para a saúde e a educação no mínimo, sem noção de nosso governo e de nossos representantes do Congresso. E ela reforça, não as PECs 186 e 32. Também temos aqui a mensagem pedindo para registrar que a Maria Conceição de Araújo, servidora do Sindi, está um pouco confuso aqui, mas está na luta. Você, Maria Conceição de Araújo, está registrada a sua presença, por favor. E Maria Lívia Souza, de Holanda, diz estar muito triste saber que quem nasce pobre nesse país não tem o direito nem de lutar para mudar de vida. Mas, enfim, nós estamos aqui com a Silvia, parece claro que os mais ricos terão que pagar mais, mas isso não pode ser, como me diz, que atinge somente de maneira genérica, desmontando o serviço público. Chegam inúmeras mensagens, amigos. Eu queria saber se temos já... perfeito. Já chegou, temos aí a deputada Érica Cocai,
do PT do Distrito Federal, que dispensa também apresentações. Deputada, a palavra está com a senhora. Antônio Carlos, deputado Rogério Correia, já estou aqui, é porque estava mudo. Mas, por favor, então, deputado. Em seguida, a deputada Érica Cocai. Por favor, deputado Rogério Correia. Se a Érica estiver aí, é um prazer ouvi-la primeiro. Mas, Antônio Carlos, então me permito aqui umas breves palavras também, cumprimentar então a deputada Érica, que já está entrando, subtenente Gonzaga, nosso deputado também lá de Minas Gerais. É um prazer estar aqui com vocês. Eu dizia rapidamente que estas 3 PECs que estão no Senado, incluindo a 186, e também a PEC que está na Câmara, que é a 32, a PEC da reforma administrativa, a junção dessas 4 PECs, elas terminam com o serviço público no Brasil. Não é exagero dizer isso, porque a soma delas liquida com estabilidade no emprego, concurso, liquida com salários, inclusive cortando salários de jornadas, desvincula verbas de educação e saúde da Constituição. Então, elas vão, ao fim e ao cabo, como dizia minha avó, no frigir dos ovos, nós não teremos mais serviço público no Brasil. E isso tem todas as suas dimensões. O que seria, na verdade, desconstruir as conquistas que nós tivemos na Constituinte de 88, onde as questões sociais foram lembradas e foram fixadas para que se garantisse ao povo o acesso ao serviço público de qualidade, desde educação, saúde, justiça, seguridade social, assistência social, tudo isso foi, pelos constituintes, amarrado como algo a ser assegurado pelo Estado brasileiro. Infelizmente, agora, a visão que está prevalecendo, a visão do ministro Paulo Guedes, é de que isso precisa terminar. E ele quer criar um modelo semelhante ao modelo chileno, que está muito questionado no próprio Chile e que não deu certo, porque ali se incentivou apenas a lei do mercado. Então, é evidente que nós não podemos permitir que essas emendas constitucionais sejam aprovadas. Agora, já está no Congresso a 186, e o governo quer pegar uma carona nela para colocar os R$250 do auxílio emergencial. Claro, todos nós sabemos da importância do auxílio emergencial, mas ele tem que ser discutido em separado das questões do que eles chamam de reforma administrativa. Não dá para chantagear o nosso povo e muito menos culpar o serviço público para que seja responsabilidade do serviço público o chamado auxílio emergencial. Muito pior ainda, como eu vi aqui no chat uma professora colocando muito bem, muito pior quando se retiram as verbas de educação e saúde, que são permanentes, para fixar R$250 em 3 ou 4 parcelas. Isso não resolve o problema do povo, da fome, não resolve o problema da economia e destrói tanto o Serviço Único de Saúde, quanto destrói também a educação pública brasileira. Então, pessoal, nós estamos firmes aqui na resistência, mas dizer claramente a vocês, parabenizando pela live que fazem hoje, que está tendo essa maciça aprovação e participação. É fundamental a pressão democrática em cima dos senadores, senadoras e também deputados e deputadas. Aqui na Câmara, o presidente Arthur Lira já colocou que é desejo dele caminhar com a PEC 32. E a gente tem que fazer de tudo para que isto não aconteça no sentido de retirar direito dos servidores e destruir o serviço público. Então, estamos com vocês, parabéns pela mobilização e não se esqueçam, muita pressão nos deputados, deputadas, senadores e senadoras. Um grande abraço a todos. Perfeito, deputado. Muito obrigado por suas palavras. E eu aproveito para dizer, deputado, que o senhor, por favor, assim como os demais parlamentares, ao ocuparem a tribuna, deem notícia a todo o Congresso Nacional da mobilização que os senhores estão assistindo neste momento. Tá? Nós estamos com milhares de lideranças
de servidores públicos alinhados aqui, e também a iniciativa privada, temos procurado fazer um alinhamento também. Mas aqui estão alguns milhares de líderes do setor público de todos os estados brasileiros, acompanhando tudo. Nos cabe aqui também comunicar, estava previsto a vinda, sem dúvida alguma, do senador Major Olímpio, e ele deu conhecimento, através de uma nota, que contraiu Covid, está bem, felizmente está bem, mas contraiu Covid e ficará alguns dias afastado das atividades normais. Nós todos já transmitimos, inclusive, à assessoria do Major Olímpio, que os nossos pedidos, os nossos votos de pronto restabelecimento. Está aqui também uma manifestação da Cibele Gouveia, está respondendo ao Iago Cortes. Se a PEC for aprovada antes da nomeação, não só você, como eu também, assumiremos sem estabilidade. E um monte de gente, tá, Cibele? É uma multidão que está nessa mesma situação. Ok. Vamos passar a palavra, por gentileza, à deputada Érica Cocai, se já estiverem ok aí para assumir, por favor. Eu queria saudar muito e começar dizendo basta. Basta. Basta de um país que tem o pior desempenho da moeda, das 30 moedas mais fortes de todo o mundo. Basta de um país que está perdendo por volta de 1,83 bilhão de dólares no que diz respeito a investimentos. É o menor nível de investimento dos últimos 15 anos. Basta. Nós estamos tendo 13,4 milhões de desempregados e uma quantidade imensa de desalentados e subempregados. Basta deste país que está ajoelhado para o capital financeiro. Basta de sermos dirigidos por um capitalismo que é um capitalismo rentista, improdutivo, chamado pelo senador Requião de um capitalismo vadio, que não tem relação com o país, que é desterritorializado, que não tem relação com o mercado interno. Basta dos ataques que estão sendo postos e estão sendo deferidos contra a Constituição brasileira, com essas PECs, inclusive. Porque a Constituição brasileira ela busca fazer o luto de um período extremamente traumático da história, que é o período da ditadura. Ela busca fazer o luto criando um estado de proteção social, estabelecendo as fontes de financiamento dessas políticas públicas, ao mesmo tempo colocando os instrumentos através do serviço público, inclusive com concurso público, para que se possa exercer este estado de proteção social, que está sendo dilacerado. Nós vamos ter na PEC 32, 5 vínculos. 80% de servidores e servidoras com relação precária. Um governo que teve, digamos, a ousadia do absurdo e da lógica arbitrária de dizer, como disse o presidente Bolsonaro, de que era preciso que o prefeito chegasse e pudesse demitir todo mundo e contratar as suas pessoas, as pessoas de sua confiança. Então, portanto, nós estamos lutando por muita coisa nesse momento. Por uma concepção de Estado, onde tenhamos o Estado a serviço da população, para que nós tenhamos esse Estado livre das garras de quem quer dominá-lo, com os objetivos de um governo. O governo não quer dominar só a Polícia Federal para proteger o filho do presidente. O governo quer dominar a saúde, quer dominar o meio ambiente para uma política antiambiental, quer dominar a Fundação Palmares com política racista e por aí vai. E nós temos que reagir. Nós temos que reagir em defesa de um Estado que possa fazer o luto das casas grandes e senzalas. Nós temos que reagir. Por isso a gente está aqui dizendo basta. Nessa canção, essa canção que nós estamos cantando com centenas de entidades, nós estamos dizendo que esta canção, como diz o poeta, adormece as crianças e ela acorda os adultos. Portanto, tentar condicionar o auxílio emergencial, que o nome já diz, é um auxílio emergencial, a uma mudança estrutural e permanente, e é querer colocar
a granada no bolso desse país, ou estourar a boiada, é querer estabelecer, enquanto inimigo desta nação, os servidores e servidoras, que a maioria esmagadora se concentra na saúde e na educação. Esse governo vai entender que os heróis e heroínas deste país são aqueles que estão na ponta, exercendo a política pública e fazendo com que as pessoas possam viver a sua humanidade. Heróis e heroínas desse país, eles vestem jaleco branco, não vestem fardas. Eles não portam armas, portam giz. Heróis e heroínas nesse país são servidores e servidoras que enfrentam toda sorte de adversidades e que estão criando um mecanismo para o Brasil superar a própria pandemia. O PIX é obra de serviço público, o funcionamento remoto da Câmara é obra de serviço público e tantas outras experiências. Por isso, o serviço público brasileiro, ele não é fruto de uma máquina ou causa de uma máquina inchada, ele não é ineficaz e ele é absolutamente necessário para este país ter memória e para este país poder fazer valer a lógica de proteção social, de bem-estar social e não de bem-estar empresarial que quer a PEC 32. É hora de dialogar para dentro, concordo, mas é hora de dialogar para fora, para que nós também possamos desconstruir esses mitos e essas mentiras do governo mitômano, que tem compulsão para mentir, que dizem que o problema no Brasil é o serviço público. Não. O serviço público brasileiro é solução para os nossos problemas. Por isso, eu encerro como eu comecei. Basta! E nós vamos estar fazendo história, desconstruindo, enfrentando e derrotando todas essas PECs que eles buscam de forma covarde, traiçoeira, e impor pedaços dela no auxílio emergencial, mas todas essas PECs onde eles buscam eliminar o serviço público. Basta! Basta! Fora Bolsonaro. Como sempre, a deputada Érica Cocai dando uma aula magna. E enquanto o deputado Luiz Miranda já habilita o seu microfone, deputado, só comunicando aqui que nós temos o Emanuel Moreira dizendo: o Brasil é o único país do mundo que pretende condicionar um auxílio temporário ao desmonte do Estado e esfolamento dos salários dos servidores públicos. A Jane Ramírez: é necessário esclarecer a toda a população que a exclusão dos funcionários públicos é a interrupção dos serviços públicos e é largar a população à própria sorte. Deputado Luiz Miranda, por favor, traga a sua importante contribuição a este momento. Primeiramente, boa tarde a todos. Quero aqui agradecer, São Antônio, Carlos, em seu nome cumprimentar a todos os demais. Vejo aqui vários amigos conhecidos, principalmente da Segurança Pública, da Receita Federal. São instituições que, quando eu penso em qualquer órgão fiscalizador ser privatizado, essa é a palavra correta, nós estaríamos dando o passo mais largo na história dessa nação no caminho da corrupção sem retorno, desenfreado. Porque eu fico imaginando um fiscal fazendo a visita à empresa do amiguinho do político A, B, C, D, seja ele do Executivo, Legislativo ou até do Judiciário, e desagradando, obviamente, a empresa estando envolvida com qualquer ato ilícito ou atos ilegais, errôneos, falhas nas suas declarações, não interessa. Eu imagino uma fiscalização sobre uma empresa que tem poder de influência sobre poderosos envolvidos, obviamente, seja com a política ou com o judiciário, e ele não tendo estabilidade para poder tomar as suas ações ali e trazer a verdadeira efetividade no combate aos crimes de corrupção ou sonegação fiscal. Vocês acham mesmo que esse servidor vai continuar ali na sua função após o incomodar? Nunca. Você acha que um policial, um delegado vai ter coragem de enfrentar uma demanda onde eles sabem exatamente que não tem estabilidade? Ele pode até não perder o emprego dele diretamente quanto àquele caso, mas é questão de meses, dias. Ele vai ser, obviamente, devidamente coagido por aqueles que vão ter o poder de dizer que ele
não está exercendo suas funções como deveriam, até porque os cargos de chefia quase sempre são indicações políticas. Eu que estou no meio da política, eu sei bem que isso é uma vergonha. Só de você falar em tirar a estabilidade dos servidores públicos, só de você colocar a mínima possibilidade de se existir, nós estamos dando um passo larguíssimo para uma corrupção desenfreada. Então, aqui eu já me coloco totalmente contrário. Sou incapaz de ser hipócrita e pregar para fora, dizer que as PECs não irão passar. A maioria, infelizmente, acredita que precisa se votar uma reforma administrativa, maioria que eu digo clareza dentro do plenário. Então, nós precisamos nos unir, trabalhar num texto que seja positivo. Alguém está ligado aí, gente. Aí eu queria saber se eu posso dar se tiver como silenciar aí o movimento basta, eu continuo. Continuando a minha fala. Então, eu acredito o seguinte, que estrategicamente, e venho positivamente acertando em quase tudo que eu me manifestei dentro da casa, nós precisamos nos unir para apresentar textos propositivos e que realmente sejam positivos para a população brasileira. Vou dar um exemplo. Na PEC administrativa mesmo, né, na reforma administrativa que se coloca, eu já quero resolver um problema da aposentadoria para os policiais, que quando nós votamos a primeira PEC que tratava exatamente da aposentadoria de toda uma nação, né, nós estamos sobre o assunto previdenciário, né, os militares foram excluídos. Naquele momento, ela vê o pós. Por que um policial judiciário, por que um policial de outra categoria que não é militar, ele tem uma diferenciação com aquilo que foi votado para os militares? Eu, na PEC administrativa, ela me abre uma janela para tratar desse assunto. Então, eu acredito o seguinte, vir aqui dizer que nós somos contra, que ela não vai ser votada e tudo, eu sabendo que mais de 350 deputados dentro da casa querem que elas sejam aprovadas, é um erro gravíssimo, nós não podemos cometer. Nós precisamos imediatamente começar a estudar quais são as emendas, quais são as propostas que nós acreditamos que são as correções dos absurdos e dos escárnios que querem fazer contra os verdadeiros heróis desse país. Segurança pública, fiscalização, funcionários em geral, que fazem com que essa nação funcione, precisam se posicionar e mostrar para a população que o que querem não é melhorar o serviço público, não é melhorar o atendimento à população. O que eles querem é flexibilizar a possibilidade de saquear ainda mais os cofres públicos. Porque com o serviço público enfraquecido, e você imagina o seguinte, num setor, seja ele qual for, a grande reclamação daqueles que gostam de mamata e mordomia é que a estabilidade do servidor técnico, o relatório de um servidor técnico, seja no ministério, na secretaria, mata lá em cima aqueles que querem fazer atropelando e fazer de qualquer jeito. Vocês imaginem esse servidor técnico não podendo dar um parecer contrário ao seu chefe. Isso é uma loucura que a gente precisa corrigir, precisa mostrar isso para a população, que o que querem é massacrar o funcionário público, porque o funcionário público hoje ele possui estabilidade para proteger o dinheiro público, para proteger os impostos da população e, principalmente, proteger a população. Uma minoria que erra não é a maioria daqueles que fizeram a nossa nação chegar onde chegou. Hoje, o Brasil, com tudo que nós passamos, quando eu morei fora do país, o que eu mais escutava era o Brasil é um país muito rico e de pessoas extremamente qualificadas, porque após tantos escândalos de corrupção, um atrás do outro, com tantos saques aos cofres públicos, a nação brasileira sempre está forte, está preparada para poder seguir e continuar com a ambição de poder crescer e ser uma nação melhor. Por quê? Porque nós somos um país extremamente rico, administrado por pessoas com más intenções. E é incrível. Entra governo, sai governo e não muda o conceito. E se você não tem essa blindagem dos funcionários públicos, o que seria da nossa nação nas mãos daqueles que passaram e, infelizmente, não trataram o serviço público e o dinheiro público com o seu devido respeito? Então, nós precisamos nos unir e pensar o seguinte, a PEC vai passar? Tem voto para passar? Mas ela não vai passar do jeito que está, porque a população, certamente, quando entender o objetivo principal dessas alterações, a população vai estar do nosso lado. Por isso, eu proponho aqui a todas as entidades que analisem aquilo que é realmente primordial que seja alterado e façam propostas, coloquem o meu gabinete para trabalhar essa articulação, para que a gente consiga fazer as alterações e transformar esse limão numa limonada. Não podemos nos furtar dessa obrigação que nós possuímos hoje de mudar esse texto imediatamente para que tenhamos a possibilidade de ter
um dano ou menor, ou pelo contrário, talvez até sairmos grandes, corrigindo alguns erros que nós sabemos também que são históricos no serviço público e podemos aproveitar as PECs para fazer essas alterações. Volto a dizer, eu nunca fui de pregar para fora e me vender ilusão. Eu sei, eu converso com os colegas, infelizmente, elas já possuem votos para passarem. Agora, como elas irão passar, aí sim, é uma obrigação nossa nos unirmos para que elas passem de uma forma que seja positiva, garantidora e fortalecida para os servidores públicos do país e, consequentemente, para a população. Isso é o que eu queria deixar para vocês e me coloco aqui à disposição, meu gabinete está à disposição. Nós não paramos nenhum dia da pandemia, todos os dias estamos no plenário, o gabinete está aberto e reúna aqui em casa, quem quiser vir na minha casa, recebo a todos. Vamos nos unir, mas nos unir com o objetivo de alterar o texto, sem medo de que, certamente, nós podemos utilizar esse limãozinho aí e fazer uma limonada positiva para todos nós. Deputado Luiz Miranda, deixa eu fazer uma pergunta ao senhor. O senhor falou sobre ouvir a sociedade. Eu queria uma rápida resposta sua, por gentileza, antes de passar a palavra para o senador Weverton Rocha, do PT do Maranhão, que já pode ir habilitando o seu microfone, senador. É uma pergunta sobre o seguinte: algumas câmaras municipais, aliás, um número significativo de câmaras municipais, estão tomando a iniciativa de realizar audiências públicas, convocar audiências públicas nas respectivos legislativos municipais para discutir, por exemplo, a PEC 32, para discutir a reforma tributária. Né? E eu sei de câmaras que já enviaram ofícios aos parlamentares pedindo, informando dessas audiências públicas, convidando os parlamentares para que sejam da região e que possam participar dessas audiências para levar a sua experiência e, ao mesmo tempo, pedem que os parlamentares aguardem o resultado desta ampla consulta à sociedade, num tema que vai afetar tão de perto os 212 milhões de brasileiros, que eles aguardem, os senhores parlamentares aguardem esses resultados dessas audiências públicas. Como que o senhor veria isso de uma forma rápida? O senhor veria essa posição? Na verdade, a voz do povo é a voz de Deus, né? O poder emana do povo. Certamente, se os municípios todos conseguirem em tempo reunir a opinião pública, ter um manifesto onde nós consigamos demonstrar para os parlamentares que o movimento em prol dessas PECs irão, na verdade, retirar votos, desculpa, parlamentar vive de voto. Certamente elas nem seriam votadas. Mas eu acho que nós precisamos, então, agir para ontem. Vou ser bem sincero. A PEC mais importante que deveria estar sendo discutida agora é da reforma tributária. Vamos analisar o que está acontecendo no país, já que você me deu a oportunidade de responder, eu vou responder com a grandeza do conhecimento da reforma tributária. Se nós estivéssemos tratando agora a reforma tributária, iríamos descobrir que, sem os funcionários públicos no nosso país, você não tem uma reforma tributária funcional, porque eu preciso da união de todos os órgãos do país para poder chegar num texto que seja positivo para a nação. Mas pior do que isso, eu vejo todo mundo falando aí que a reforma tributária ela tem que vir depois da reforma administrativa, porque precisa enxugar o Estado para que nós façamos uma reforma tributária. Eu tenho uma PEC, a PEC 128, e para construir ela, eu fiz, não peguei o texto de terceiro, com apoio da Anfip, da FENAFisco, dos auditores fiscais. Nós sentamos todos e construímos um texto propositivo, sem muita demagogia, algo que fosse real. Durante os estudos, o que mais se concluiu é o tamanho da sonegação fiscal nesse país por falta de efetivo da Receita Federal para fiscalizar, por falta de valorização do serviço público. Nós temos meia previdência todo ano, no mínimo, de sonegação fiscal. E quem que sonega? Aqueles que têm condições de poder driblar o sistema. Sempre são aqueles que estão sob o poder. Então, quando você faz uma reforma tributária, enxergando essas possibilidades, colocando gatilhos para impedir isso, nós estamos falando de mais de 500 bilhão por ano de sonegação. Fora isso, empresários que acostumaram a utilizar o sistema para não pagar nenhum tipo de imposto, como a ausência de cobrança sobre lucros e dividendos. E você não tem o fortalecimento do setor produtivo, porque você é obrigado a cobrar um imposto de renda daqueles que não conseguem fugir de 35%. Você é obrigado a pesar a mão sobre aqueles que não conseguem fugir, que são funcionários públicos, de tributação de impostos. E outros que têm condição pejotizam as suas pessoas físicas para poder pagar quase nada de imposto. E o funcionário público não consegue fugir disso.
Então, assim, é uma vergonha dizer que a reforma administrativa é a solução. Eu não sou hipócrita dizer que nós vamos conseguir derrubar ela sem o apoio de vocês, sem a voz do povo, mas que é uma vergonha dizer que não dava para resolver esse problema que nós temos de arrecadação, o problema de endividamento, tudo com a reforma tributária, é uma vergonha afirmar isso. Então, a gente sabe a verdade, sabemos que é difícil enfrentar sozinhos, mas com o povo do nosso lado, certamente, a gente não só tira de pauta essa, como emplaca na sequência a reforma tributária, que tem muito mais vantagem para a população, inclusive para os funcionários públicos. Perfeito, deputado Luiz Miranda, muito obrigado por sua participação. Leve para o plenário da Câmara o que o senhor está enxergando aqui. Milhares de lideranças do setor público de todo o Brasil pedindo que se coloque prioridade na reforma tributária. Eu peço para, por favor, o senador Weverton Rocha já habilitar o seu microfone e só comunicando que tem uma observação aqui do André Walter Queiroz Galvão, também já bem conhecido, que não há justificativa orçamentária para tal desmonte. O servidor público é indutor do desenvolvimento. E aí, vide Embrapa, Fiocruz, Butantan e etc. Senador, por gentileza, já está ok para a sua intervenção? Boa tarde. É sempre um prazer conversar, dialogar com todos vocês. Eu fiz questão de entrar hoje na reunião para não só afirmar e reafirmar meu compromisso nessa luta, nessa causa que nós do PDT acreditamos, como também nos colocar à disposição. Eu apresentei na 186 15 emendas e a maioria delas discutidas com os setores, com os sindicatos, associações, agremiações, e sempre com esse ponto de vista concreto, que é a defesa do serviço público e a luta pela não criminalização do serviço público que está havendo. A criminalização, claro, proposital, porque todos sabem o quanto que, para o governo, quanto menor o Estado estiver, melhor para setores que são estrategicamente destruídos, desmontados ou terceirizados, isso tudo através de um plano feito por dentro, articulado pelo ministro Paulo Guedes. Nós sabemos que a pandemia, ao tempo que agravou a crise, principalmente sanitária, mas a crise econômica, ela também mostrou para o Brasil, até os que não acreditavam ou não acreditam, né, no serviço público, ela mostrou o quanto que ela é eficiente, graças ao SUS, graças aos homens e mulheres que estão aí no país afora comprometidos com o seu país, que ajudaram a fazer esse enfrentamento. Então, nós vamos estar a postos. Claro que essa segunda onda ela é uma onda muito mais forte, ela está amedrontando, até porque você sai de números e agora está indo para pessoas, né? Você começa a ouvir a todo momento o nome de pessoas conhecidas do seu entorno que, infelizmente, estão sendo abatidos aí nessa guerra com esse inimigo invisível e com um inimigo visível, que é um governo que ainda usa como estratégia a negação do problema que existe hoje de forma concreta. A única coisa que lamento é assim, não peço venha ao colega deputado Luiz Miranda e a outros colegas, mas eu acredito que, por se tratar de PEC, nós temos que ainda tentar construir o caminho para que elas não sejam aprovadas neste momento. Primeiro porque essas PECs, como elas precisam de quórum qualificado, né, então nós precisamos de 2/3 das duas casas, é preciso que a gente consiga mostrar que estamos dispostos a ceder, dispostos a discutir, mas quando tivermos com condições e com vantagem. Não dá para agora se fazer chantagem, que é isso que o governo quer fazer, dizendo que por 2, 3 meses de auxílio emergencial se prejudica carreiras, se prejudica vidas e se prejudica todo um sistema montado a duras penas. Então, eu penso que, no primeiro momento, nós temos que segurar firmes para ir para a não aprovação dessas medidas. Caso elas tenham que passar, aí sim nós iremos ter a estratégia de discutir artigo por artigo, ponto a ponto, e saber em que nós conseguiremos diminuir, aonde será menos danoso
essas articulações. E eu tenho muita esperança. Muitos de vocês lembram que no ano passado eles tentaram de tudo fazer com que mudanças na legislação trabalhista fossem impostas e nós, com muito jeito, conseguimos reverter e fizemos com que elas não tivessem eficácia. Então, assim como a verde e amarela e outras medidas que eles deram entrada e não tiveram êxito, nós temos que nos manter firmes, unidos, para que a gente tente também fazer esse trabalho de conscientização dos parlamentares que não estão muito afim de fazer essa desconstrução do serviço público. Isso eu tenho sentido no Senado, tanto que até o momento o relator não conseguiu ainda apresentar um texto definitivo. Por quê? Porque a cada momento você perceba que eles estão soltando e estão testando. Tipo barro na parede, joga um assunto, vê o que aconteceu, joga outro. Então, assim, nem o governo e nem o relator têm segurança ainda de verdade do que quer. Isso porque eles sabem que, além de antipáticas, são medidas que a maioria da casa tende a não seguir. Então, eu vou acompanhar de perto hoje. Nós estamos aqui participando de algumas outras reuniões e, tão logo a gente tem acesso ao relatório definitivo, nós iremos manter vocês informados e tenham de nós soldados dessa luta, como a gente sempre esteve. Perfeito, senador. Muito obrigado por sua participação. Que o senhor leve à Casa, o Senado Federal, o que o senhor está assistindo aqui, de uma grande mobilização de todos os estados do Brasil nessa luta para dar um basta ao que está acontecendo, a forma como está acontecendo, senador. Muito obrigado. E eu pediria que um dos responsáveis por estarmos neste momento todos aqui reunidos, uma grande união, que o presidente do FONACAT, o Rudinei, por favor, Rudinei, de quem eu escutei, inclusive, uma vez, e falei que ia repetir a questão do vínculo institucional, de toda a estrutura que está abrigada dentro de uma instituição. Por favor, presidente Rudinei. Obrigado, Antônio Carlos. Cumprimento a todos na figura do presidente do Sindileges, o Alisson. Não vou nominar todos os amigos aqui presentes, porque eu ocuparia todo o meu tempo com isso. Mas dizer assim, que nós temos que, em curto espaço de tempo, reinventar, né, o movimento sindical do setor público para fazermos frente às ameaças que estão aí. O deputado Wellington já colocou, né, os riscos que são a PEC 186, que pode simplesmente congelar salários por 15 anos, né, até o final do teto de gastos. Sem contar toda a outra gama de legislação fiscal que nos afeta diretamente. Mas o risco, no primeiro momento, da 186 se traduz num outro ataque que ocorre em paralelo da PEC 32. Nós temos dialogado com a frente que defende a reforma administrativa para buscar a construção de um substitutivo. Chegamos aí a 80% de convergências, porque a gente tem que dialogar, né? Tem que dialogar com todo o Congresso. Então, esperamos que a gente, nesse substitutivo, consiga manter os fundamentos do serviço público e apontar, sim, para alguma mudança, né? Porque simplesmente dizer que somos contra, né, pode não ser uma... Nós temos que discutir estratégia, né? Simplesmente dizer que nós somos contra pode não significar, né, que nós tenhamos alguma vitória, né? Então, assim, a PEC 32, por tudo que nós temos visto nesses 6 meses de discussões, de aprofundamentos, já publicamos 17 cadernos da reforma administrativa, tratando os mais diversos temas. Vamos consolidar todos esses cadernos num livro agora, nesse mês, que será lançado agora na segunda quinzena, porque assim, nós temos que nos apropriar de tudo que diz respeito ao serviço público para debatermos com todo mundo, sabe? Com parlamentares, com especialistas, com a academia. Isso nós temos cuidado, temos nos dedicado muito e avançamos bastante, né? Mas é isso, reinventar o movimento sindical no setor público, porque vai ser preciso bem mais, né? E nós estamos num momento difícil até para a mobilização, né? Estamos aqui
virtualmente mobilizados quando essas propostas tramitam analogicamente lá no Congresso, né? Quer dizer, como é que a gente vai fazer? Paralisação hoje é meio estranho, né? Porque boa parte dos servidores estão onde? Estão na saúde, na educação, segurança pública, que são áreas que dificilmente uma paralisação vai ter um impacto maior nesse momento de pandemia, até porque saúde não pode parar, nem segurança, né? E os professores estão tendo que se reinventar aí para dar aulas à distância, enfim, o momento é muito, muito difícil, mas assim, por tudo que nós vimos até agora, eu não tenho dúvida que a intenção real de quem encaminhou a PEC 32 é implodir as bases do serviço público e entregar para a iniciativa privada tudo aquilo que não for exclusivo do Estado, sabe? E isso que é exclusivo do Estado não está muito claro até agora, né? Pelo que o presidente falou ano passado, seriam só forças armadas, fiscalização, que ele usou no lato sensu, diplomacia e parou aí, né? Então é isso, pessoal. Eu tive conversando um dia desse com o integrante do governo, né, de alto escalão, e ele me disse o seguinte: olha, tudo aquilo que não dá lucro não é missão do Estado se envolver, né? Então, assim, ó, é o fim, né? É o fim, é uma visão medieval do Estado brasileiro, uma visão tacanha, né? É isso que nós temos que combater, é isso que está posto. É um projeto que enxerga o Estado de uma forma míope, né? É muito pequena, não é o Estado que nós precisamos. Nós pegamos lá os números da OCDE, eles têm o dobro de servidores públicos que nós temos no Brasil, nós temos espaço para mais 10 milhões de servidores se quisermos atingir o patamar dos países desenvolvidos. Quer dizer, então, enfim, saúdo mais uma vez a mobilização, temos que dar continuidade a ela, presidente Alisson e Antônio Carlos, temos que fazer a nossa voz reverberar, chegar à sociedade que vai ser a mais prejudicada com essa proposta de precarização do serviço público brasileiro, certo? E envolver mais os servidores, né? Somos 11 milhões e meio de servidores públicos no Brasil, e se só esses 11 milhões e meio estiverem firmemente mobilizados, olha, nós já temos meio caminho andado para vencermos essa batalha. Parabéns uma vez mais. E cumprimento em especial o senador Everton, que está lá na frente de Servir Brasil, que me antecedeu, porque é importante reforçar, né, essa disposição da frente no Senado para o diálogo, né, para o entendimento, porque temos, então, que buscar convergências, né? O país precisa mais do que nunca superar a fase da contraposição, do conflito, sabe, do ódio e buscar entendimentos. Mas esse entendimento tem que passar pelo fortalecimento do Estado brasileiro. Sem isso, nosso caminho será a barbárie. Muito obrigado a todos e parabéns pelo evento. Está meu microfone. Agora sim, pronto. Parabéns, presidente Rudinei, e prestei muita atenção em toda a sua fala, e mencionou saúde, segurança, né? E temos aqui setores da segurança firmemente presentes, Cobrapol, Fenaguardas, também a FENAPEF, né? Está aí o vice-presidente da FENAPEF, que prepare-se para habilitar os seus microfones. Eu vou começar chamando em seguida uma observação aqui, vou chamar o Werneck, Flávio Werneck, vice-presidente da FENAPEF, a Federação dos Policiais Federais. Antes disso, Werneck, só comentando aqui uma indignação das muitas mensagens que nós estamos recebendo, de Giba Pereira. Sou funcionário público, não parei nenhum minuto, fui infectado com a Covid-19 e pago 27% de imposto de renda. Ele quis deixar registrada a indignação dele, que certamente representa de muitos. Por favor, vice-presidente da FENAPEF, Flávio Werneck. Bom, estão todos me escutando? Tudo certinho? Bom, boa tarde a todos, boa tarde, presidente Antônio Carlos, os demais colegas que estão aqui presentes. Para começar o nosso discurso aqui, a gente tem que começar com uma palavrinha, né? Basta. Basta de tanto absurdo e de tanto sucateamento, de tanta mentira que estão sendo apresentados para que se possa viabilizar
utilizar tanto a 186 quanto a 32. O que a gente está observando é o uso de uma máquina pública para fabricar falsas notícias e colocar a população contra o serviço público. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Quando você pega uma matéria, como a matéria de hoje, do ministro Paulo Guedes, ministro de governo, afirmando que se congelar o salário dos serviços públicos, ele vai conseguir não sei quantos milhões, poupar não sei quantos milhões, o que ele está querendo dizer, entre linhas, é aquilo que ele falou lá atrás na reunião. Coloquei a bomba no bolso dos servidores públicos. Não quero o trabalho de vocês. Não quero que vocês fiscalizem a minha participação, eventual participação, em fundos de investimentos. Não quero que a Polícia Federal investigue, né, eventuais atos de corrupção. Não quero que a Receita Federal do Brasil investigue grandes empresas e grandes conglomerados bancários, né? Como foi colocado aí, só Brasil e Estônia, acho que foi o deputado Israel, só Brasil e Estônia não cobram sobre os dividendos e lucros. Vou mais além. Só Brasil não cobra. A Estônia já mudou, gente. Então, somos só nós, né? Então... Pois não, Antônio Carlos? Eu queria que você me socorresse, que você concluísse a sua fala, por favor. Perfeito, vamos concluir. Então, gente, a conclusão é, ou nos organizamos e colocamos para a sociedade o nosso trabalho bem feito, trabalho que está sendo feito em pandemia, trabalho de investigação, de auditagem, trabalho de todo o apoio à sociedade brasileira, ou todos nós vamos perder, sociedade e servidores públicos. Basta, gente. Perfeito. Meu amigo Werneck, eu errei 2 vezes, Werneck, por isso que eu pedi socorro a você. Errei primeiro ao dizer que você é vice-presidente quando você é diretor jurídico e, inclusive, já nos socorreu várias vezes lá, tá? Da direção jurídica. E também o segundo erro grave que eu cometi é que o presidente Baldens está participando da nossa live também, tá? Então, no mínimo, registrando o meu pedido de desculpas, presidente Baldens. Tá? Amigos, eu queria... Antes, nós teríamos outros líderes para falarem, mas eu queria passar a palavra para o presidente Alisson, né, para ele dar uma orientação, dar um norte para nós aqui, em seguida, que já estamos caminhando para o final da nossa live. Por favor, presidente Alisson. Obrigado, Antônio Carlos. Eu creio que, pegando gancho aí nas palavras do Werneck, ele disse tudo, né? Nós precisamos agora, mais do que nunca, estarmos unidos, conseguir vencer essa guerra de comunicar à sociedade sobre o que nós fazemos, a importância, né, do trabalho que é feito, não só no serviço público, como também nos abraçarmos com os colegas da iniciativa privada e as empresas, principalmente pequenas e médias desse país, o setor produtivo, para que a gente consiga, juntos, construirmos um país, né? Basta desse país em que os nossos parlamentos, em nível municipal, estadual e federal, priorizam pautas que não são as pautas de desenvolvimento real do país. A gente sente assim que é feito todo um barulho para que tudo permaneça como está. Essa que é a grande verdade. É um grande barulho, é uma grande fumaça que se coloca para a população brasileira para tudo permanecer como está. Corrupção, o domínio pelo capital especulativo da pauta, né, do legislativo, e nós precisamos reagir a isso. A nossa moeda é o voto. Então, nós temos que levantar da cadeira, dar um basta a essa nossa postura, também muitas vezes passiva, e irmos atrás dos nossos colegas,
trazermos eles para a consciência do que está acontecendo e vamos a essa luta para que a gente consiga influenciar, de fato, as pautas dos nossos parlamentos. Eu quero aqui, então, propor que nós nos unamos e, a partir de agora, estabeleçamos um projeto de comunicação ampla, unificada, centralizada, da qual todos tenhamos acesso. Nós temos aí muito material, muita informação importante. O Budinei mesmo citou aí o exemplo de vários cadernos que foram produzidos no âmbito do FONACAT. Eu imagino que muitos dos senhores aí também têm estudos, informações. Temos aqui o pessoal que trabalha com fiscalização, eles conhecem bem a realidade do Estado brasileiro, podem contribuir. Temos colegas do IPEA, do IBGE, de tantos outros setores que podem contribuir com informação. Informação é tudo. Então, nós agora precisamos embalar bem essas informações e vendê-las, e criar um movimento nacional de esclarecimento da população. A gente precisa enfrentar isso de uma vez por todas, e nós só vamos conseguir se nós estivermos unidos. Nós temos que conseguir unir. Então, nós vamos nos reunir nos próximos dias, as lideranças aqui colocadas, nós vamos nos unir nos próximos dias e vamos fazer um plano de mídia, um plano de comunicação unificado, centralizados, contra a PEC 32. Claro que nós vamos, quem sabe, inclusive, nós não conseguimos fazer o contrário, né? Fazer uma reforma administrativa que leve para os rincões desse país as boas práticas que foram adotadas em vários lugares. Ao invés da gente regredir nas práticas, que tal a gente propor a extensão das práticas, das boas práticas, para todos os municípios, estados e para a União também? Eu acho que nós somos capazes disso. Nós somos capazes. Nós estamos vendo aqui um evento que nós reunimos aqui em pouquíssimos dias. Nós não tivemos praticamente nem condição de se organizar direito e nós conseguimos reunir aqui milhares de pessoas. Imagine se nós fizermos isso de maneira organizada, de maneira profissional, de maneira muito bem feita. Eu tenho a absoluta certeza que nós somos capazes de mobilizar milhões de brasileiros em torno de uma pauta positiva dentro do Congresso Nacional e nos diversos parlamentos do Brasil. Então, vamos nesse caminho. Eu acho que todos aqui já entendemos a importância que foi esse primeiro ato, né? Foi muito, muito bacana participar junto com todos vocês desse movimento. Não vamos nos estender mais, porque senão a gente vai se alongar demais e se torna cansativo. Acho que já está na hora da gente caminhar para o final. O que eu queria dizer a todos, pedir a todos é o seguinte: vamos nos organizar. Entrem nos grupos de WhatsApp, no Telegram, onde for, qualquer um deles. Lá nós vamos distribuir material. Nós pedimos a todos que vamos focar a nossa luta contra a PEC 186 e 32. Esse jogo não está vencido. Nós somos capazes de virar esse jogo. Vamos virar, vamos dar um basta nisso. Preencham lá, por favor, aquela pesquisa que nós pedimos para que todos preencham, de identificação de cada área, de cada sindicato, de cada associação. Preencham lá. Esses dados serão disponibilizados a todos, esses dados não serão de uma entidade ou de outra, vai pertencer ao movimento do qual todos nós fazemos parte, todos terão acesso. A ideia é que a gente se organize mesmo, quem é do Poder Judiciário, quem é do Poder Legislativo, quem é do Poder Executivo, em qual nível, em qual esfera de governo, se estadual, municipal, federal, para que a gente comece a perceber onde estão as nossas fortalezas e fraquezas, e a partir daí a gente comece a organizar uma agenda parlamentar em comum. Então, se tivermos que visitar algum parlamentar lá do Acre, do Amazonas, do Rio Grande do Sul, de onde for que seja, a gente faça isso unido, numa única vez, para mostrar que nós estamos unidos, que nós estamos organizados, que nós somos capazes de mobilizar as pessoas. Esse sentimento de que nós somos capazes de mobilizar as pessoas é o sentimento que atrai os ouvidos e os corações dos parlamentares. A gente sabe disso. A moeda de troca é o voto. Não adianta nada chegar lá com um monte de argumento técnico, com um monte de número, de dados, porque tudo isso eles têm. Na verdade, a grande aposta dos maus políticos é na nossa
letargia, é na nossa incapacidade de nos organizarmos, porque nós somos muitos. É um desafio de fato, mas nós somos capazes de vencer. Nós somos capazes de vencer. Vamos vencer esse desafio e vamos andar juntos, vamos fazer um plano de mídia que impacte o Brasil inteiro e vamos em frente. O que eu quero dizer para vocês é que ainda essa semana nós faremos uma reunião com as lideranças dos sindicatos, estará aberto a todos, a participação de todos. A nossa ideia é levar um princípio de proposta de organização centralizada de uma mídia para que a gente, então, faça toda uma propaganda em âmbito nacional. Nós queremos chegar a todos os 220 milhões de brasileiros. Essa é a nossa meta. E vamos atrás disso, vamos correr atrás disso. É isso que eu queria falar, Antônio Carlos. E o senador Fábio o Contarato, ele estava aqui prestes a participar. Não sei se ele já entrou, né? Eu não sei se ele está nessa fala. Mas eu vou aqui me permitir, antes de mais nada, pedir desculpas a todos, mas eu vou aqui falar, relatar o que o deputado André Figueiredo quis dizer naquele vídeo que ele tentou colocar aqui, o Antônio Carlos, e por um problema técnico, nós não conseguimos colocar o áudio. Eu não posso deixar aqui de enaltecer a postura do deputado, que mesmo não podendo, fez questão de gravar esse vídeo para todos nós. Então, eu vou aqui rapidamente falar as palavras dele. Tá? Ele disse o seguinte: o Brasil está passando por um momento onde todas as atenções têm que estar voltadas para o enfrentamento dessa segunda onda da pandemia. Já são mais de 255 mil famílias que estão enlutadas por perderem entes queridos. A gente não pode, num momento como esse, deixar de voltar nossas atenções para destinarmos recursos para o enfrentamento da pandemia, para a aquisição de vacinas, para a reativação de leitos por conta da redução de recursos federais que estavam sendo destinados para esse enfrentamento. Agora, queremos votar uma PEC emergencial, se tratando de questões que podem ser permanentemente danosas ao Estado brasileiro, nós não aceitaremos. Topamos discutir um rito diferenciado, mas apenas para retomarmos o auxílio emergencial já para este mês de março. Da mesma forma, não podemos, em nenhuma hipótese sequer, discutirmos uma reforma administrativa de uma forma assodada do jeito que estão querendo. Seria realmente a destruição do Estado brasileiro. Por isso que nós, da oposição, estamos juntos com todos que defendem um Estado brasileiro que seja forte, um Estado brasileiro que valoriza o serviço público. Vamos juntos nessa luta. A gente precisa muito da organização de todos os servidores públicos para que possamos enfrentar essa onda desse liberalismo danoso ao Estado e ao povo brasileiro. Vamos juntos para um Brasil muito forte. Essas foram as palavras do deputado André Figueiredo, do PDT. Perfeito, presidente Alisson. Então, eu tenho a impressão que está dado o recado, são 14h45, já vai começar lá a sessão plenária, que certamente nós iremos acompanhar, e eles darão notícia disso que aconteceu aqui. Estamos todos de parabéns, amigos. Nós conseguimos uma união histórica aqui, graças à mobilização de cada um, de cada liderança. Então, daremos notícias, sim. Entrem nos grupos, amigos. Tem o grupo do Telegram, Movimento Basta. Entrem lá, cabe milhares de pessoas, podem entrar ali e tem como a gente coordenar. Eu sei que não é muito comum, muita gente não usa ainda o Telegram, né? Mas entrem no grupo do Movimento Basta do Telegram, nos grupos de WhatsApp, que estão também as lideranças, e ali nós faremos a comunicação dos próximos passos. É isso, amigos. Estamos com os nossos trabalhos encerrados. Presidente Ellison, presidente Aires, presidente Gutierrez, todos... Desculpe, eu não vou falar todos aqui, pois não, presidente Ellison. Só lembrando o seguinte, agora às 15 horas nós combinamos de fazer um tuitaço, hashtag PEC 186 não. Vamos fazer um tuitaço aí às 15 horas, todo mundo, vamos nos engajar nisso aí, hashtag PEC 186 não. Quem tem Twitter aí, por favor, poste lá e vamos juntos aí contra essa PEC aí que nos afeta bastante.
Estão encerrados os trabalhos.